E sobre essa recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós vamos conversar agora com Aristides Santos, presidente da CONTAG. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Boa tarde. Me diga uma coisa, Aristides, qual que é a importância de se recriar essa pasta? Olha, ela é muito importante para todos nós. Primeiro, porque nós entendemos que existe dois modelos de agricultura no Brasil. O do agronegócio, né, do processo de produção empresarial, que tem uma finalidade principal, que é a exportação, e uma agricultura familiar que alimenta a maioria da população brasileira. São esses alimentos que são produzidos no campo que chegam à maioria das famílias no Brasil. Ter dois ministérios, você dá visibilidade às duas agriculturas e mostra para a sociedade a importância delas. E isso vai favorecer a gente ter mais recursos, mais investimentos, prioridades com a agricultura familiar, que é a que mais precisa de apoio do Estado brasileiro. Perfeito. E a gente não pode deixar de mencionar que há críticas, sobre o desmembramento do Ministério da Agricultura, com uma possível elevação dos gastos públicos. Como o futuro governo deve lidar com essa pressão em torno da responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, atender setores mais vulneráveis? Olha, eu acho que esse é um argumento que rapidamente dá para a gente justificar para a sociedade brasileira. Certos que chamam de custos, isso às vezes é investimento, né? Se a gente conseguir aumentar a produção agrícola, principalmente do feijão, do arroz, que hoje, na maioria desses grãos, estão sendo exportados, estão sendo importados, a gente pode reconstruir o que acabou no governo Bolsonaro, que foi os estoques reguladores feitos pela Conab, e a gente vai favorecer toda a sociedade. E o povo vai economizar lá no supermercado na hora que for fazer as compras. Nós vamos contribuir com o combate à fome, nós vamos contribuir, e o Brasil voltou ao mapa da fome, né? Vamos contribuir para tirar o Brasil novamente do mapa da fome e produzir alimentos para chegar nos supermercados com preços justos para o produtor, mas mais acessível à população. E com isso todo mundo sai ganhando e deixa de ser um custo, passa a ser um investimento. E Aristides, qual é a sua expectativa do nome para atender a pasta, do Ministério da Agricultura? A responsabilidade de escolha dos ministros é do presidente. Então, é ele que deve escolher, teve que ampliar bastante as alianças, as consequências, consistência do processo eleitoral, o resultado do processo eleitoral, de todo esse debate. Eu acho que o Lula já começou a governar antes de tomar posse. A aprovação da PEC ajudou a garantir benefícios dinheiro para pagar os benefícios, por exemplo, do novo Bolsa Família, e tem um recurso aí que pode ajudar no orçamento, inclusive, do novo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. É bom entender que nós estamos aguardando que o nome seja esse, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para ficar mais claro para a sociedade que tem duas agriculturas importantes no Brasil. Então, nossa preocupação primeira foi com a estrutura. Criar um novo ministério, mas com uma estrutura mais robusta, uma estrutura maior. E é isso que ele vai ter. Ele vai ter a Conab, ele vai ter a Anatel. A Conab cuida dos estoques reguladores das compras públicas e de outras questões importantes. A Anatel cuida da assistência técnica e extensão rural, que deve ser uma prioridade, e a gente precisa recompor os orçamentos, porque o atual governo, esse ano, por exemplo, o orçamento não tem nem 40 milhões para assistência técnica, quando nós já tivemos em outros governos em torno de 600 milhões de investimento, que ainda era pouco. Então, a gente espera que um ministério mais robusto, com mais condições de trabalhar, a gente possa desenvolver e ajudar naquilo que é essencial na produção de alimentos, que é acabar com a fome e chegar ajudando também a combater a carestia lá no supermercado. Ficamos ainda, então, no aguardo desses dois novos nomes dos ministérios, com desmembramento, que seja melhor, inclusive com foco para os produtores, de agricultura familiar. Agora, se você fosse elencar uma prioridade aí da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, primeiro pleito, qual seria para o começo agora de 2023, Aristides? Ainda se referindo ao ministro, o Paulo Teixeira é um importante quadro político, tem relações com movimentos sociais, não é especialista na área, mas tem conhecimento, é um cara competente que eu acho que dá para a gente construir uma boa relação com ele, e ele vai ouvir o campo brasileiro, todas as entidades dos povos que a gente nomeia assim, dos povos do campo, da floresta e das águas. A grande prioridade no entendimento da CONTAG é a gente fazer uma reformulação no PRONAF, para que a gente possa
conseguir fazer uma mudança no sistema de crédito, né, de toda a política, para que uma boa parte dos agricultores familiares hoje no Brasil, por ter uma unidade familiar de produção pequena, uma extensão de terra pequena, ele possa acessar, criando-se aí em torno de um fomento para preparar essas pessoas para o crédito. E são quase 2 milhões de estabelecimentos rurais, segundo o IBGE, que não têm acessado o crédito pela sua condição. Então, é preciso reformular o PRONAF. Ele cumpriu um papel importante, ele precisa ser reformulado para poder incluir milhares de pessoas que querem produzir e, com o apoio do Estado, eles produzirão um pouco mais e melhor. Reformulação do PRONAF, então, como prioridade, né? Número 1. Obrigada, viu, Aristides, pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Seguimos aqui no aguardo da nomeação e aguardando também, esperando que seja um ano de 2023 bom para todos nós e com foco também nos mais necessitados para a agricultura familiar também. Obrigada pela sua participação, uma boa tarde. Uma boa tarde, que seja um ano melhor para todos nós. Democracia de volta, respeito à imprensa, respeito às bases, participação popular, para que a gente ajude a reconstruir o Brasil. Muito obrigado.